Bom dia, pessoal. A aula de hoje será sobre álgebra de Boole, que corresponde ao capítulo 3 do nosso material. Seria interessante, mas não é essencial, o conhecimento prévio de códigos numéricos. E na aula de hoje serão vistos operações básicas, operações duais e complementares e os teoremas. Em 1847, o matemático britânico George Boole publicou uma resposta a uma controvérsia que estava ocorrendo entre Augustus de Morgan e William Hamilton. E depois, em 1854, ele publicou um material mais completo sobre essa álgebra de Boole, álgebra binária. Esse material ficou esquecido até 1937, quando Claude Shannon utilizou esses conceitos para fazer a simplificação de circuitos usados em telefonia. Basicamente, a álgebra de Boole descreve as operações lógicas dos circuitos lógicos e, consequentemente, as interações dos sinais digitais. E essas interações permitem a implementação de circuitos maiores, desde relógios digitais até sistemas computacionais. E essa álgebra booleana é baseada em dois valores lógicos, 0 e 1, que podem significar falso e verdadeiro, desligado e ligado, aberto e fechado, e assim sucessivamente. Quaisquer coisas que podem ser quantificadas em dois valores ou duas condições. A primeira operação básica é a operação de inversão, complemento ou negação. Em inglês é a operação NOT. Em termos de representação, a gente tem que y é a saída, é igual a A barrado, onde esse barrado significa negação, complemento. Às vezes, pode aparecer também com essa notação linha, A'. Em termos de representação gráfica, será esse triângulo com um círculo aqui na saída. O sinal sempre é unidirecional, de A para Y. Em termos de tabela, entrada e saída. Se a entrada é 0, a saída é 1. Se a entrada é 1, a saída é 0. A outra operação que nós temos é a operação E, AND em inglês. Então, E é uma operação que faz com que a resposta seja 1 somente se as variáveis de entrada forem 1 ao mesmo tempo. Então, em termos de representação, nós temos que Y, a saída, é igual a e B. Se já soubermos que A e B são duas variáveis, a gente pode omitir o ponto. Em termos de representação, nós temos aqui a representação de uma porta E de duas entradas. Podemos também ter portas de 3, 4, 5 ou mais entradas. Tabela de funcionamento. Vamos ver. Se a entrada A for 0 e B for 0, a saída é 0. Se A for 0 e B for 1, continua sendo 0, porque é necessário que os dois sejam 1 para que a saída seja 1. O mesmo acontece aqui. 1 e 0 resulta em 0. Nós só teremos 1 se A e B forem 1 ao mesmo tempo. Vamos dar um exemplo. Uma empresa deseja contratar um engenheiro que seja formado na Unifei. Então, a contratação só vai acontecer se ele for engenheiro e se ele vier da Unifei. Se o candidato for um engenheiro, mas formado em uma outra instituição, Unicamp, por exemplo, ou se ele for formado na Unifei, mas em física, por exemplo, ele não será contratado. Tem que ser engenheiro e formado na Unifei. Outra portinha básica seria a porta OR em inglês. Então, nós vamos usar o símbolo de mais para representar a operação OR. Então,
y é igual a A ou B. Em termos de representação gráfica, será dado por isso daqui. Vamos fazer a tabelinha. 0 ou 0 resulta em 0. 0 ou 1 resulta em 1. 1 ou 0 resulta em 1. 1 ou 1 resulta em 1. Então vejam, basta que uma das variáveis seja 1, a saída será 1. Vamos ver um exemplo. Uma empresa deseja contratar um engenheiro ou físico. Então, a contratação vai acontecer se ele for engenheiro ou se ele for físico. Pode ser que a pessoa tenha feito curso de engenharia e física. Concorre na mesma condição. Basta que uma delas seja verdadeira. Bom, vamos começar a ver o que são expressões duais, porque nós vamos precisar delas mais tarde em teoremas. Se eu tenho uma expressão, eu quero o dual dessa expressão, nós vamos trocar operações e por ou e ou por e. Trocaremos também 0 por 1 e 1 por 0. E importante, nós temos que manter as prioridades da expressão original. Por exemplo, vamos supor que a expressão x seja dada por KLM ou NT e ROS. Então, na matemática convencional, a gente faria o quê? Faríamos o que está entre parênteses e depois faríamos as operações de multiplicação. Aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos fazer o que está em parênteses, depois a operação e por fim a operação ou. Então, eu vou trocar a operação ou por operação e, vou trocar a operação e por operação ou. E operação ou por operação e. E a gente coloca aqui, então, parênteses para manter a prioridade. Veja, a primeira coisa que a gente faz na expressão original seria a operação de R ou S. Então, aqui a gente faz RS. Depois disso, operação com T e com N. Depois disso, naturalmente, a gente faz a operação com NT. E tudo isso será processado junto com o resultado aqui do parênteses. As expressões complementares são obtidas de forma muito similar às expressões duais. A diferença agora é que a gente faz o complemento também das variáveis. Então, como exemplo, S é igual a B barrado C ou C D barrado ou I. Então, a gente vai manter as prioridades e complementar cada uma das variáveis. Observe que foram trocadas operações E por ou e ou por E. Vamos ver os teoremas. Nos primeiros, usaremos tabela para prová-los. E mais ao final, a gente usa os teoremas anteriores. O primeiro teorema seria o do elemento unitário, também chamado de aniquilador, que seria basicamente o que a gente já viu na tabelinha ou da operação ou. Então, a gente tem aqui x ou 1 resulta em 1. X e 0 resulta em 0. Vamos provar isso. Então, possíveis valores de x são 0 e 1. E aqui as respostas. Então, veja, se x for igual a 0, 0 ou 1 resulta em 1. Se x for 1, 1 ou 1 resulta em 1. Então, fica provado. Da mesma forma, não interessa qual que seja a expressão. Se eu coloco e 0, a resposta vai ser 0. Nessa expressão que está aqui, eu não preciso desenvolver toda a expressão. Basta observar que aqui eu tenho 0 e alguma coisa, resulta em 0. 0 e alguma coisa resulta em 0. Muito fácil, né? Próximos teoremas seria do elemento nulo, também chamado de identidade. Aqui seria x
ou 0, resultando em x. X e 1, resultando em x. Então, vamos provar um dos lados. Seria esse daqui, x, podendo ser 0 ou 1. Se x for 0, a gente vai ficar com 0 ou 0, resultando em 0. Se x for 1, 1 ou 0, resulta em 1. Ou seja, como esse lado é igual a esse, fica provado. A gente também pode provar o lado B do teorema usando tabela. Mas não é necessário provar o lado B, porque o lado B é o dual do lado A. Vamos ver um exemplo. Como isso que está aqui. 0 é alguma coisa, dá 0. Seria do teorema anterior. E a gente ficaria com 0 ou alguma coisa, aqui, 0 ou alguma coisa, resultando nessa alguma coisa. Então, veja, o que aqui nós chamamos de uma variável x pode, na verdade, não ser uma variável. Pode ser uma pequena expressão, uma grande expressão, pode ser qualquer coisa. Próximo teorema, idempotência. Uma variável ou ela mesma, resulta nela mesma. Uma variável e ela mesma, resulta nela mesma. Então, para provar, se x for igual a 0, nós teríamos 0 ou 0, resultando em 0. Se x for igual a 1, teríamos 1 ou 1, resultando em 1. De novo, isso vale para variáveis ou vale para expressões. Observe que essa expressão aqui aparece de novo aqui. Então, essa expressão e ela mesma resulta nela mesma. Complementaridade. Então, uma variável ou o seu complemento resulta em 1. Uma variável e o seu complemento resulta em 0. Vamos ver. X pode ser 0 e pode ser 1. Se x for 0, o seu complemento é 1. Se x for 1, o seu complemento é 0. Fazendo o ou, nós temos aqui. Então, seria 0 ou 1, resulta em 1. 1 ou 0, resulta em 1. Como essa coluna é sempre 1, fica provado. Então, nós temos essa expressão como um todo aqui. Mas veja, nós não precisamos analisar toda a expressão. Se a gente observar, nós temos S e temos S barrado. Então, uma variável ou o seu complemento, que estão aqui, resulta em 1. 1 ou qualquer coisa resulta em 1. Na comutativa, tanto faz a ordem que a gente escreva as variáveis. X ou Y tem o mesmo valor que Y ou X. E o mesmo vale para as operações E. Então, para provar, a gente coloca todos os valores de A e B. E a gente vê que 0 ou 0 é a mesma coisa que 0 ou 0. Aqui. 0 ou 1 vale 1, que é a mesma coisa que 1 ou 0. 1 ou 0 dá 1, vale a mesma coisa que 0 ou 1, que também vale 1. 1 ou 1 vale 1. Como os dois lados são iguais, fica provado. Então, tanto faz a ordem que a gente escreva, o resultado vai ser o mesmo. Na propriedade associativa, a gente vê que podemos resolver de uma vez a expressão ou podemos resolver por partes, mas a resposta vai ser a mesma. Então, temos aqui todos os valores de x, y e z, e a gente pode fazer, por exemplo, x ou y. Então, seria x ou y, dessas duas colunas. Então, se pelo menos um dos valores for 1, a saída é 1. Tá aqui. Essa resposta, nessa coluna aqui, junto com o z, vamos usar a resposta final. Então, ou dessas duas colunas seria 0 ou 0, resultando em 0. 1 ou 0, resultando em 1. 0 ou 1, em 1. 1 ou 1, 1. 0, 1, 1. 1 ou 1, 1. 0, 1, 1. Finalmente, 1 ou 1, resultando em 1.
Essa mesma resposta vai ser obtida se a gente fizer primeiro x e z e depois o y, que é o que nós temos aqui, ou se a gente fizer y e z e depois o x, que é o que nós temos aqui. Ou ainda, se a gente fizer todos de uma vez. Teorema de De Morgan. Esse é um teorema muito interessante, porque, veja, a negação de x ou y é y negado e x negado. Intuitivamente, a gente colocaria ou e colocaria ou aqui, mas atenção, é e, o correto é e. Da mesma forma aqui, a negação de x e y corresponde a x negado ou y negado. Então vamos provar. Colocamos valor de x, valor de y, fazemos aqui x complementado, x negado, y negado. Então, se x é 0, vira 1, se é 1, vira 0. Y, se é 0, vira 1, se é 1, vira 0. Muito bem. Fazemos um ou de x com y. Então, 0 ou 0, 0. 0, 1, 1. 1 ou 0, 1. 1 ou 1, 1. Vamos negar isso aqui tudo. Então, 0 vira 1 e os 1s viram 0. Muito bem. Agora nós vamos ver isso daqui. X complementado e y complementado. Então, seria fazer um e dessas duas colunas. 1 e 1, 1. 1 e 0, 0. 0 e 1, 0. 0 e 0, 0. Como essa coluna se torna igual a essa, fica então provado. De novo, cuidado, hein? Ou vira e vira ou. Como exemplo, temos essa expressão aqui embaixo. Vamos apenas deslocar essa variável para ficar junto com o x. Está aqui. A gente pode observar que x barra y é o complemento de x ou y barra. Só lembrar que isso daqui comparado com o lado B. Olha só, o x maiúsculo aqui corresponde ao x minúsculo aqui. O y maiúsculo aqui corresponde ao y barrado minúsculo aqui. Então, isso daqui é o complemento das variáveis complementadas. Então, ele é o complemento, isso daqui é o complemento disso. Então, uma coisa e seu complemento sempre vai resultar em 1. Teorema da distributiva. O jeitão aqui é igualzinho da matemática convencional. Então, a gente faria, na matemática convencional, x vezes y e x vezes z, somados. Aqui nós fazemos x e y ou x e z. E o interessante é no dual, que não fica nada parecido com a nossa matemática convencional. Mas é bom ficar atento. Então, para provar, a gente utiliza aqui tabelinha também. Então, a gente faz aqui x e y. Lembre-se que no e só vai ser 1 se as duas variáveis forem 1 ao mesmo tempo. Então, somente aqui elas são 1. E depois x ou z, que seria a primeira e última coluna. Então, se torna 1 aqui e 1 aqui. Muito bem. Precisamos de y ou z. YZ. Vai ser 1 se qualquer um dos dois for 1. Fazemos um ou desses dois, ou seja, um ou dessas duas colunas, resultando aqui. E depois fazemos um x e o resultado desta coluna. Então, x e isso daqui. E a gente observa que são iguais. Se são iguais, fica então provado esse teorema. A partir de agora, nós vamos provar os teoremas usando teoremas anteriores. Então, x e y
ou x e y barrado corresponde a x. E a mesma coisa para o seu dual, x ou y e x ou y barrado resulta em x. Então, simplesmente estou copiando isso daqui, e vou usar o teorema 8a. Fazendo isso, a gente tem esse resultado, ou seja, o x ficou em evidência. Então, aqui dentro eu tenho y ou y barrado. Usando o teorema 4, isto é, uma variável y ou seu complemento resulta em 1. E aqui nós temos que x e 1 resulta em x, que é a resposta final, provando então esse teorema. Muito bem. Aqui embaixo nós temos um exemplo e a gente pode colocar RS em evidência. Então a gente teria TU ou T barrado ou U barrado. T barrado ou U barrado, pelo teorema de De Morgan, seria TU barrado. Então, alguma coisa e o seu complemento resulta em 1. Aqui dentro tudo vira 1. 1 ERS vira, então, RS. Teorema da absorção ou cobertura. Então, x ou xy igual a x. E a mesma coisa para o seu complemento. Uma maneira de enxergar isso aqui é o seguinte. Um termo pequeno aparecendo dentro de um termo grande, ele absorve o termo grande, ele elimina o termo grande. Vamos provar. Está aqui, x ou xy. Podemos escrever que seria x e 1. Lembre-se que uma variável e1 resulta nela mesma. Podemos agora colocar o x em evidência, através do teorema 8. Então, a gente ficaria com 1 ou y dentro do parênteses. Porque 1 está aqui, o y está aqui. 1 ou alguma coisa resulta em 1. X e 1 resulta em x. Ficando, então, provado esse teorema. Aqui embaixo nós temos um exemplo interessante. Temos AB ou AB e esse monte de coisa aqui. Mas olha só, o AB está fazendo o papel do nosso x. Então, um termo pequeno aparece no termo grande. Ele absorve o termo grande, ficando, então, só o termo pequeno. Seria o AB. Teorema da eliminação. X ou x barrado y igual a x ou y. E o seu dual. Então, o que seria isso aqui? Um termo pequeno aparece complementado dentro de um termo grande, maior. Essa parte complementada é eliminada. Vamos provar isso daí. Então, a gente copia, está aqui. Nós vamos aplicar o teorema 8b. Então, a gente tem x ou x barrado aqui, e depois x ou y, que está aqui. Façamos agora a avaliação de que x ou x barrado dá 1. Uma variável ou seu complemento vai dar 1. 1 e alguma coisa resulta nessa alguma coisa. Ficando, então, provado. No exemplo aqui, nós temos A ou B. O complemento de A ou B é A barrado, B barrado. Então, veja, esse A barrado, B barrado é o complemento disso daqui. Portanto, essa parte complementada some. Ficando, então, resposta final, o que está aqui. Teorema do consenso ou do termo fantasma. Termo fantasma é um termo que pode ser inserido ou eliminado da expressão sem prejuízo para a expressão. Ele é uma redundância. Se é uma redundância, pode ser omitido. Então, nós temos x e y, e aqui x barra
e z. E esses mesmos elementos aparecem aqui. Então, veja, x, x barrado. O que sobrou, yz, é o termo fantasma. Se é o termo fantasma, ele pode ser inserido ou eliminado da expressão sem prejuízo para a expressão, porque ele é uma redundância. Vamos provar. Então, vamos partir dessa expressão maior para tentar chegar nessa menor. Então, estamos aqui e nós vamos fazer um E1. YZ, E1. Não muda em nada o valor, porque é E1. Esse 1 podemos escrever dessa forma, que seria um x ou x barrado. Lembre-se que uma variável ou o seu complemento resulta em 1. Então, 1 eu posso escrever dessa forma. Aplicando aqui a distributiva, nós vamos ficar com YZ, x barrado. E agora, nós vamos fazer o processo contrário. Só que agora, considerando os que estão em vermelho e depois os que estão em verde. Então, vamos colocar XY em evidência, porque eu tenho XY aqui, XY aqui. Então, está aqui XY. 1 e Z, está aqui. Para esse que está em verde, nós vamos colocar em evidência X barra Z. Então, X barra Z, X barra Z. O Y está aqui. Lembre-se que 1 ou alguma coisa resulta em 1. 1 ou alguma coisa resulta em 1. 1 e alguma coisa resulta nessa alguma coisa. Então, fica o que está aqui. Agora, através do exemplo, vocês vão ver que é interessante isso. Este daqui não tem nada, aparentemente, que possa ser eliminado. Entretanto, vamos fazer o contrário. Vamos adicionar a redundância. Observe o seguinte. Através de AB a barra C, nós vamos adicionar BC, que é a redundância. Recapitulando aqui em cima. Variável complementada. Então, eu tenho x, x barrado. O que sobrou? YZ. YZ é o termo fantasma. A mesma coisa aqui embaixo. Eu tenho variável A barrado. O que sobrou? BC. BC é termo fantasma. Está aqui o termo fantasma. Está sinalizado aqui. Então, eu vou até deixar em vermelho para lembrar. BC é o termo fantasma. Muito bem. Agora, observe que a variável C aparece aqui e o seu complemento aparece aqui. Então, C barrado. O que sobra? BD. BD é, então, o termo fantasma desses dois. Se ele é o termo fantasma, a gente pode eliminá-lo. Portanto, a expressão fica assim. AB, A barra C, BC e C barra D, ou seja, esse termo aqui foi eliminado. Mas espera aí. BC, lembre-se que é o termo fantasma lá do começo que a gente tinha inserido. Se ele é o termo fantasma que eu inseri, podemos também eliminá-lo. Então, vamos eliminá-lo. E a expressão, então, se resumiu a essa que está aqui. Observe que para vir daqui para cá, nós temos que inserir um termo fantasma e depois eliminá-lo. Último teorema. É o teorema da conversão. Ele serve para mudar dessa forma que está aqui, que a gente costuma chamar de soma de produtos, para essa forma que está aqui, que é chamado de produto de somas. Então, soma de produtos para o produto de somas ou produto de somas para a soma de produtos. Para provar, vamos pegar esse que está aqui. Então, aplicando a propriedade distributiva, então, x barrado, xz, yx barrado e yz. X barrado vai ser zero, porque é uma variável e o seu complemento vai ser zero. Isso aqui é fácil de lembrar, porque se a variável x é 1, 1 e 0 dá 0. Se a variável x é 0, 0 é alguma coisa, dá 0 também.
Aqui nós podemos observar que nós temos x, x barrado. O que sobra? YZ. YZ que sobra aqui, então, é o termo fantasma, que, portanto, pode ser eliminado. Bom, os teoremas estão resumidos aqui. E vamos passar, então, para fazer 2 exemplos. No exemplo 1, um sistema de irrigação de jardins deve operar sob as seguintes premissas: inverno e baixa umidade do solo. Temperatura alta, verão e baixa umidade do solo. Temperatura alta, alta umidade do solo e verão. Temperatura baixa, verão e baixa umidade do solo. Temperatura alta e baixa umidade do solo. A maneira mais fácil que nós temos para resolver isso daqui é tentar quantificar as coisas, as informações, de forma binária. Aqui só tem temperatura alta e baixa. Então nós poderíamos, por exemplo, usar o T para baixa temperatura e T barrado para alta temperatura. Da mesma forma, só tem 2 estações aqui, inverno e verão. E a gente pode quantificar I como sendo inverno e I barrado verão. Umidade do solo, ou é alta ou é baixa. Então a gente pode chamar U de baixa umidade do solo e o barrado de alta. Sendo assim, a gente pode fazer uma expressão lógica para a operação desse sistema de irrigação de jardins. Que seria o quê? Vai irrigar quando? Quando nós tivermos inverno e baixa umidade do solo. I, inverno, U, baixa umidade do solo. O que mais? Temperatura alta, verão e baixa umidade do solo. Temperatura alta, verão e baixa umidade do solo. Aqui, temperatura alta, alta umidade do solo e verão, ou seja, não inverno. Aqui nós temos temperatura baixa, verão e baixa umidade. E finalmente temperatura alta e baixa umidade. Então o que nós temos que fazer agora é trabalhar nessa expressão. Então, aplicando o teorema 8A e o 2B, nesses 2 termos, a gente pode colocar T barra e barra em evidência e aí simplifica. Então fica aí U, T barra e barra em evidência, porque lá dentro ficou I ou, perdão, U ou U barrado, que resulta em 1, está aqui. T I barrado U está aqui e T barrado U está aqui. Podemos agora colocar na evidência U. Então, pegaria o I, está aqui. I barrado T está aqui. E T barrado está aqui. Ficando de fora, T barrado I barrado que está aqui. Aqui nós temos uma variável que aparece complementada dentro de uma expressão maior. Então, essa parte complementada some. Ficaríamos com T ou T barrado. Uma variável ou seu complemento resulta em 1. 1 ou alguma coisa resulta em 1. Portanto, fica reduzido a essa expressão. O que isso aqui traduz? Que o sistema de irrigação vai funcionar se for alta temperatura e verão, condição dada por esses 2, ou U, que seria baixa umidade do solo. Vamos para o segundo exemplo. Um sistema de ar-condicionado deverá atuar se temperatura acima de 21 graus e estar entre 9 da manhã e 5 da tarde. Ser final de semana com umidade relativa do ar acima de 85%, ou umidade relativa do ar acima de 85%, temperatura acima de 21 Celsius e ser final de semana. Ou ainda, umidade relativa do ar acima de 85%, temperatura acima de 21 Celsius e estar entre 9 da manhã e 5 da tarde.
De novo, a gente vai tentar quantificar essas informações de forma binária. E a gente tem horário, que seria H entre 9 da manhã e 5 da tarde, e H contrário, H barrado, se for o caso contrário. U seria umidade acima de 85%, e o barrado sendo o contrário. T, temperatura acima de 21 Celsius, e T barrado sendo abaixo. F sendo final de semana e F barrado sendo o dia de semana. Então a gente pode traduzir aqui, temperatura acima de 21, estar entre 9 e 5. Temperatura acima de 21 e entre 9 e 5. Fim de semana, umidade acima de 85. Aqui, umidade acima de 85, temperatura acima de 21 e final de semana. Ou umidade acima de 85, temperatura 21 e estar entre 9 e 5. Bom, vamos simplificar então. Nós podemos colocar FU, que aparece aqui, e aparece aqui em evidência. Resultando então em FU. E o TH continua aqui. TH, portanto, TH fica em evidência. Assim, a expressão pode ser resumida a TH ou FU. Bom, pessoal, paramos por aqui. É importante que vocês leiam o capítulo 3 e que façam os exercícios. Obrigado e até mais.